Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Jonas, um dos livros mais enigmáticos da Bíblia. Será que ele conta uma história verdadeira ou é apenas uma história para enfatizar algo que aconteceu na cidade de Nínive? É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Jonas significa pomba, é o animal, um pombinho. Esse é o significado do nome Jonas, talvez um significado de paz, um significado de humildade, um significado talvez de misericórdia, vamos dizer assim, da parte de Deus para com aquele povo da qual ele foi proclamar a palavra. A história de Jonas conta de um profeta chamado por Deus para ir à cidade de Nínive. Nínive era uma cidade muito perigosa, eram de inimigos poderosos, um grande império da época. Os assírios tinham a fama de humilhar os inimigos políticos. Quando eles invadiam as regiões na qual eles tinham como inimigos, eles eram totalmente cruéis com aquele povo, cruéis com as pessoas que habitavam naquele lugar, cruéis com os reis. Acredita-se, por exemplo, há relatos históricos que os tronos dos assírios, dos reis assírios, eram formados pelas caveiras dos reis conquistados, daqueles que governavam outros lugares, inimigos deles que eram decapitados e as suas caveiras serviam para formar os tronos dos reis, onde eles se sentavam para governar os assírios. Então eles eram muito cruéis. É por isso, talvez, que Jonas teve medo de ir pregar uma palavra de arrependimento para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse, para que não sofresse o juízo da parte de Deus. É por isso que Jonas teve muito medo de ir, e por isso que Jonas fugiu de Deus. Ele foi embora, ele foi em direção a Tarsis, pegou um barco e foi em direção a Tarsis, mas aí parece que no meio do caminho houve algumas tempestades, aquele barco estava prestes a ir a pique, e por isso Jonas, ao ver que eles começaram a tirar sorte para ver quem era o culpado por tudo que estava acontecendo e por causa da iminente naufrágio do barco, Jonas confessou que ele era o culpado e ele foi jogado ao mar. Ao ser jogado ao mar, conta a história que ele foi engolido por um grande peixe. No hebraico, grande peixe pode ser uma baleia. Não tem problema que na tradução ao português fique peixe, mas o hebraico antigo, principalmente, pode se referir a um grande animal. Não precisa nem ser um peixe, um grande animal que habitava aquela região, que habitava os mares. E ele foi engolido por aquele animal. A palavra estômago só existe nas traduções, no original não existe. Não precisa então, por exemplo, ele estar dentro da barriga do peixe. Ele poderia estar em outro lugar, na própria boca, mas ele ficou por 3 dias e 3 noites ali. E aí foi jogado até a cidade de Nínive. Ele entendeu da parte de Deus que ele tinha que cumprir a sua missão. E Deus não ia deixar que ele não cumprisse a missão. Ele foi impedido de fugir para cumprir a missão. E ele pregou lá a palavra de Deus, anunciou sobre Deus e aquela nação se arrependeu. O rei e todo o povo se arrependeram dos seus maus caminhos. Vestiram panos de saco, se humilharam e jejuaram diante de Deus, e Deus aceitou o seu arrependimento. Isso trouxe constrangimento da parte de Jonas. Essa galera tão ruim assim, eles merecem juízo e destruição. Como assim que Deus vai aceitar o arrependimento deles? Que Deus é esse misericordioso e gracioso? Eles fizeram tanto mal ao mundo, estavam fazendo há pouco tempo tanto mal ao mundo. Como assim o Senhor não vai trazer juízo? Lembra-se? Os profetas sempre falavam de juízo da parte de Deus e Jonas falou de misericórdia da parte de Deus. Ele não entendia. Jonas, até mesmo na época de Amós, eu falei sobre Amós, ele estava vivendo um tempo de bonança, um tempo de crescimento. Jeroboão II reinava e o tempo de prosperidade. E Amós trouxe uma palavra de juízo, porque não havia arrependimento no reino de Israel. Então é um conflito de entendimento na cabeça de Jonas. Como assim? Amós está pregando lá arrependimento e nós estamos vivendo prosperidade, parece que estamos sendo abençoados por Deus, mas Amós está pregando arrependimento e o povo não se arrepende. Mesmo assim, Deus continua abençoando e agora Deus está trazendo nós aqui, eu, por exemplo, para pregar aqui em Nínive, na capital da Síria, um povo ruim, um povo duro de coração, e eles se arrependem. Como assim Deus vai abençoá-los, Deus vai agraciá-los? E a destruição da Síria só aconteceu praticamente 150 anos depois. E pelas mãos dos assírios, uma geração depois, aproximadamente 60 anos depois, o reino de Israel acabou sendo destruído. Então, é uma história bonita, uma história que serve muito para a gente de aprendizado, como Deus é gracioso e misericordioso. A gente tem um costume religioso de afastar pessoas por causa das suas maldades, mas nós esquecemos que nós éramos pecadores também.
Aliás, nós continuamos sendo pecadores. Nós já fizemos no nosso passado, quando nós éramos homens que não conheciam a Jesus, nós fizemos muita maldade, muito mal para muitas pessoas, mas mesmo assim a graça de Deus nos alcançou. E mesmo assim nós continuamos agindo com um coração duro com certas pessoas, não clamando pela misericórdia sobre a vida delas, não pregando o Evangelho para que elas conheçam a Jesus e venham a se arrepender e mudar a sua vida e viver como novas criaturas que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que ser totalmente diferente de Jonas. Jonas, ele reclamou de Deus por Deus ter perdoado os assírios e não ter trazido juízo sobre aquela nação. Nós também precisamos ser com a cabeça totalmente diferente de Jonas, mas parecida com a de Jesus, que diante de todas as calamidades, diante de todos os pecados que o povo estava cometendo, Deus trouxe uma palavra de arrependimento, uma palavra de graça. O juízo de Deus vai vir, mas hoje é tempo de arrependimento, é tempo de misericórdia, é tempo de graça, para que nós possamos conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, conhecer a Deus Todo-Poderoso e sermos feitos nele novas criaturas. Então que Deus possa te abençoar, possa te iluminar. Leia o livro de Jonas. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, se o livro de Jonas é realmente uma história verdadeira, verídica, ou se ele pode ser apenas uma história como a gente dizia no português antigamente, uma história com E, né? E não uma história com H. Então é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Até lá!